Ó, primeiramente, eu peço aí a sua inscrição no Plantão Brasil aqui no canal. Se você é contra aí a extrema-direita, inscreva-se aqui. A gente precisa começar a fortalecer os canais e as redes de esquerda, porque o plano aí da extrema-direita é eleger uma maioria em 2026 para dar golpe de Estado, tá? E eles estão no caminho para isso com o apoio da imprensa. A imprensa fortalece a extrema-direita. O Malafaia estava dando entrevista aí na Globo News esses dias, sendo promovido pela Globo. Por quê? Porque aí a esquerda vai ser obrigada lá em 2026 a apoiar candidatos da direita neoliberal. E aí vai virar o Brasil direita contra extrema-direita, igual é nos Estados Unidos, sem esquerda. A esquerda fica de fora aí do jogo. Então a gente tem que fortalecer aqui a esquerda se a gente quiser ainda que o Brasil progrida, porque senão vai virar uma desgraça, viu? Então peço aí a sua inscrição. Vamos falar agora sobre a prisão do chefão da quadrilha. Tá todo mundo aí ansioso para saber quando esses bandidos serão punidos. Por quê? Porque boa parte aí da organização que a extrema-direita faz é pelo fato de que são todos livres, leves e soltos. Todos estão impunes, exceto alguns que foram presos, até alguns da cúpula do bolsonarismo, outros estão impunes até o momento. E o pior, os que foram presos e já foram soltos, o processo deles ainda nem começou. Eles só vão voltar para a jaula daqui mais de um ano. Então, o que acontece quando forem condenados, né? Então, o que acontece? Eles seguem aí empoderados pelos acontecimentos, pensando que eles podem fazer tudo o que querem. Porém, olha só, o Ricardo Capelli, que é braço direito aí do Flávio Dino, para quem não se lembra, o Ricardo Capelli, ele era secretário aí, o braço direito do Flávio Dino no Ministério da Justiça, e ele foi nomeado pelo Lula, por indicação do Flávio Dino, como o interventor do Distrito Federal depois da tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Depois que ele terminou o trabalho dele como interventor no Distrito Federal e limpou lá de fascistas a polícia do Distrito Federal, pelo menos a cúpula lá, e reorganizou as coisas, ele foi nomeado como ministro do GSI, também interventor no GSI, porque se descobriu que o Lula tinha um ministro-general que era um traidor. E estava cheio de bolsonarista no GSI. Para quem não sabe, o GSI é o ministério que tem controle sobre a ABIN. E aí só tinha bolsominion, só tinha fascista lá. O Ricardo Capelli fez uma limpa, ele mandou embora mais de 50 militares fascistas que seguiam no governo Lula. Um dos erros do governo Lula lá atrás, nos primeiros governos dele, e que ele segue cometendo nesse governo, é o fato dele manter muito traidor no governo. Nesse governo atual, bem menos, viu? Bem menos, mas ainda tem muito traidor. E tá difícil aí de fazer um pente fino nesses traidores. Na época, a desculpa era que, olha, era muito difícil demitir os militares do GSI, porque para você demitir um militar, você tem que avisar ele com muita antecedência, para ele já ir se acostumando com a ideia de demissão. O quê? Manda pro olho da rua, criminoso, fascista, bolsonaro, manda pro olho da rua. Eu demitiria tudo por SMS. Eu criava um grupo de WhatsApp com 200, olha lá, tá todo mundo demitido. Tá no grupo, você tá demitido. Amanhã já nem bate ponto aqui, que seu ponto já não tem mais, tá? Tchau. Nem dou aviso. Manda embora. Pois bem, o Capelli fez, não dessa maneira aí que eu fiz, mas ele fez mais ou menos isso, fez uma limpa lá. Se hoje o Lula tem segurança aí para governar, alguma segurança institucional para governar, é porque o Capelli conseguiu aí mandar embora muito traidor que tinha no governo. Aí o que acontece? O Capelli, ele deu aí uma entrevista para o Brasil 247 e ele tá falando aí nas redes sociais dele o seguinte: olha, estamos na iminência da prisão do Bolsonaro. Ele sabe mais do que eu, e do que você, e do que muita gente, porque ele aí é braço direito do Flávio Dino. Flávio Dino tá lá no STF convivendo com os outros ministros, e aí o Capelli diz o seguinte: o Bolsonaro vai ser preso porque já há elementos para a prisão dele. Já há inúmeros elementos para a prisão dele. Até aí, nada que seja... falar que há elementos para a prisão dele não é nada que seja novidade. Já há elementos para a prisão do Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2023, o dia que o Lula assumiu. O Bolsonaro deveria ser preso naquele dia já. O Lula subiu a rampa, Bolsonaro preso. É isso. Estava nos Estados Unidos. Deveria desembarcar no Brasil no dia 30 de março de 2023, quando ele voltou, e ser preso ainda no aeroporto. Não foi. Já havia elementos. Depois do golpe de Estado, mais ainda. Depois da delação do Cid, mais ainda. Depois do caso das joias, mais ainda. E aí foi escancarado. Quantos elementos não tem para a prisão do Bolsonaro? Olha, eu vi muita gente ser presa por muito, muito menos aí nos últimos anos. Pois bem, o que acontece é o seguinte: estavam esperando aí o elemento político para a prisão do Bolsonaro. E agora já há. O Bolsonaro não é mais o chefão da extrema-direita, o Bolsonaro está em baixa, até entre os próprios seguidores. O Bolsonaro está sendo cancelado por todos eles.
e o Bolsonaro, ele continua organizando com os seus parlamentares ali uma tentativa de golpe. Essa semana eles foram para cima do STF. E eu vou falar, bem feito para o STF. Eu vi essa semana aí o ministro Barroso também e o Gilmar Mendes foram para cima, falando aí no STF, inclusive tem um vídeo aqui no Plantão Brasil, viu? Foram para cima falando que não vão permitir isso, que não vai ter anistia, que na verdade o Brasil passou aí 36 anos de estabilidade institucional graças ao STF e que agora eles estão causando instabilidade e que isso não vai ficar assim. Ou seja, tivemos o Barroso e o Gilmar Mendes avisando, a coisa vai feder para todo mundo. Antes da fala dos dois, eu avisei aqui, ó, ministros do STF já tinham dito a líderes partidários que a coisa vai feder para todo mundo pelos ataques que os bolsonaristas estão fazendo no STF. E eu digo, nessa briga eu torço pra briga. Obviamente torço pro STF prender todo mundo, mas a briga vai ter que ficar um pouquinho maior para o STF começar a tomar providências. Quando o Barroso diz que tivemos 36 anos de estabilidade institucional, ele está mentindo. Em 2016, o STF foi cúmplice de um golpe de Estado com o Supremo e com tudo, contra Dilma Rousseff. Em 2018, o STF foi quem mudou uma chavinha na Constituição para permitir que o líder de todas as pesquisas fosse preso, que era o Lula. O STF prendeu o Lula. O STF fez conluio com a Lava Jato para prender o Lula. E aí o STF pariu o Bolsonaro. O Bolsonaro é cria do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E aí o Bolsonaro foi lá e tentou engolir quem o criou. É isso. Não tivemos estabilidade institucional porque em 2016 teve um golpe de Estado. Então não são 36 anos, foram 28 anos até o STF se aliar com bandidos para dar golpe de Estado. E aí depois, 2 anos depois, se aliar aí com os mesmos bandidos achando que iam eleger alguém aí da direita. Pois bem, o que acontece é o seguinte, elegeram, né, extrema direita, não era a direita que eles queriam. Aí o que acontece é o seguinte, agora essa extrema direita tá indo engolir o STF e o panorama político tá mudando. O que aconteceu? Essa semana, o braço direito do Tarcísio, que é inimigo declarado do Bolsonaro, que é o Kassab, ele deu uma entrevista. E o Kassab falou o seguinte, ele falou que, olha, o PIB brasileiro são os empresários que têm aí maior parte do PIB brasileiro, os bilionários que mandam no Brasil. Esses empresários, eles querem o Tarcísio como candidato à presidência em 2026, sim ou sim. O André Esteves, dono do BTG Pactual, ele deu uma entrevista dizendo que não tem como o Tarcísio não ser o candidato, porque 100% da Faria Lima quer o Tarcísio de Freitas como presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2027, e que eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. Vê o tamanho do golpe que o Lula que tá vindo aí para cima do Lula. Aí, olha só, o tamanho da onda que o Lula vai ter que surfar para não se afogar. Aí, olha só, o André Esteves, para quem não se lembra, vazou um áudio dele durante o governo Bolsonaro, isso foi no final de 2021, esse áudio era uma palestra que ele estava dando para os estagiários do banco dele. E aí o áudio começa assim, tem a palestra inteira dele, né, em que ele fala um monte de coisa, mas começa assim, ele fala, olha, desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado, é que o Arthur Lira acabou de me ligar perguntando o que fazer, porque 5 secretários do Paulo Guedes se demitiram. Paulo Guedes era o ministro da Economia do Bolsonaro. E aí o Arthur Lira quer saber o que fazer. Quer dizer, o Arthur Lira queria saber se ele mete impeachment no Bolsonaro ou não. E quem decide? O André Esteves, dono do BTG Pactual. O banqueiro é quem decide. Quem dá as ordens para essa corja toda são os banqueiros. Eles é quem mandam. É bom para você, André Esteves, eu ameaçar o Paulo Guedes e o Bolsonaro com impeachment com isso ou não? Ou não é bom para você? Como você ganha mais grana, o André Esteves? Mais ou menos essa deve ter sido a conversa. E ele revela várias coisas. Ele até fala naquele áudio que ele ensinava ministros do STF como votar. O cara influencia voto de ministro do STF. Esse é o nível, tá? Pois bem, o que acontece? Segundo aí o Ricardo Capelli na entrevista ao 247, por conta disso tudo, eles perceberam, e olha, quem é plantonista tá sabendo disso há meses, que eu já falei isso faz meses, eles perceberam que o Bolsonaro preso é mais negócio para eles. Por quê? Porque o Bolsonaro preso, ele vai ser obrigado a apoiar quem quer que o establishment diga que ele tem que apoiar. Lá da cadeia, com o gabinete do ódio aí, não todos presos, mas com o gabinete do ódio agindo em prol de quem? O establishment, ou seja, esses empresários bilionários mandem. E aí, o Bolsonaro preso, ele só seria solto caso eleja quem eles querem que seja eleito. No caso, o Tarcísio. Eu tô falando isso aqui faz meses. Vão prender o Bolsonaro, e tem gente achando que não vão. Vão prender o Bolsonaro e vão obrigar o Bolsonaro lá da cadeia a mandar todos os seguidores dele apoiarem o Tarcísio. E aí, se o Tarcísio
for eleito, aí tem um acordão, ou o Tarcísio dá um indulto para o Bolsonaro, e ele vai lá e mata no peito e dá esse indulto, ou ele faz um acordão para que o Bolsonaro seja solto, e o Bolsonaro pode ser solto com o Tarcísio eleito. Essa é a única chance aí do Bolsonaro ser solto. Se o Bolsonaro, ele vai ser preso, ele sendo preso, se ele não consegue eleger o Tarcísio, aí vai ficar preso mesmo. Então, prender o Bolsonaro é a primeira coisa. Até para que a sociedade tenha aí um sentimento de que, ó, finalmente prender aí os bandidos que tentaram dar golpe, e até para que tenha, em 2026, um ar de normalidade institucional. Ó, tentaram dar golpe, foram presos. É isso. Então, o destino do Bolsonaro é a prisão. Quem diz isso não sou eu, é o Capelli. Mas, ó, ele tá falando isso, coisa que eu tô falando aqui faz muitos meses. O que acontece é que tá demorando muito mais do que a gente gostaria. Além disso, o Barroso e o Gilmar Mendes falaram essa semana, outros ministros do STF também falaram lá na sessão do STF, que essas tentativas aí da extrema-direita de brigar com o Supremo Tribunal Federal vai acabar ruim. Por quê? Porque eles estão causando instabilidade, e quando se causa instabilidade, os poderes começam a se chocar. Tem uma coisa, a corda arrebenta do lado mais fraco. Eles não falaram com essas letras, mas eles deixaram isso bem claro. A corda vai arrebentar do lado dos bolsonaristas. Eles estão achando que eles podem simplesmente chegar e tentar dar um golpe de Estado, que é fazer uma lei que o Congresso Nacional pode cassar decisões de ministros do STF. Isso é inconstitucional. Eles também estão aí tentando avançar com a lei da anistia. O Barroso também falou, presidente do STF, que não vai ter anistia para absolutamente ninguém. Então, a iminência aí, até porque para esse pessoal do bilionário aí é melhor que isso aconteça, é que os criminosos que tentaram dar golpe sejam presos. E aí, a imprensa já está fazendo isso que eu falei no começo do vídeo, já está fazendo faz tempo, eu estou denunciando aqui faz um tempo. A imprensa faz o quê? A imprensa divulga outros aí da extrema-direita, que é a nova extrema-direita, entre aspas, que é o quê? É uma extrema-direita mais moderada. A parte do discurso e a parte das atitudes de extrema-direita que eles podem ter, eles têm, que é o quê? O discurso aí de evangélico, discurso aí anti-LGBT, discurso aí falando inventando que existe ideologia de gênero e não sei o quê, usar muita fake news, isso aí eles têm para se eleger e para conquistar o público da extrema-direita. A parte de dar golpe de Estado, não. E aí eles fazem uma coisa que a extrema-direita bolsonarista não faz, que é o quê? Acordo com os maiores bilionários do Brasil, já prometendo entregar todo o Brasil. É por isso que, depois que teve uma reunião entre Tarcísio de Freitas, Roberto Campos Neto e os donos da Rede Globo, eles acertaram ali que o Tarcísio seria o candidato. E vários banqueiros também estiveram lá. O Tarcísio será o candidato, que o Campos Neto, aí criminoso no Banco Central, vai ser o ministro da Economia dele, e o Campos Neto falou abertamente que ele vai ser o ministro da Economia do Tarcísio. E que eles vão para cima aí do governo Lula. Parte disso envolve o quê? Tem que prender a extrema-direita radical. Por quê? Para que essa nova extrema-direita que a Globo está construindo tome o lugar deles. É por isso que o Malafaia começou a brigar com o Bolsonaro e já foi pro lado do Tarcísio. O Malafaia não é bobo, ele não fica do lado da corda que ele sabe que vai estourar. O Malafaia brigar com o Bolsonaro é o principal sintoma de que o Bolsonaro tá para ser preso. O Malafaia, talvez daqui a pouco, eles façam as pazes aí em público, mas estão brigados e vão continuar brigados. O casamento acabou. O Malafaia foi pro lado do Tarcísio porque ele viu, o Tarcísio tem apoio aí de gente muito poderosa e o Malafaia vai se aliar a esse pessoal. E parte do acordo é o Bolsonaro ser preso. Ele tem que ser preso para que ele apoie o Tarcísio. Não só ele, outros aí da cúpula do bolsonarismo também têm que ser presos, para que eles sejam obrigados, todos eles, a apoiar essa nova extrema-direita, entre aspas, que tem amplo e irrestrito apoio dos bilionários. É por isso que eu falo, vou fazer um curso gratuito sobre como a gente combater a extrema-direita e a direita. Eu falo direita também nas redes sociais. A gente precisa promover a esquerda. O sonho desse pessoal é sonho de consumo. É que o Brasil vire Estados Unidos. Lá você tem duas faces da mesma moeda. É o Donald Trump ou a Kamala Harris. Qual é a diferença de um para outro? É que o Trump, ele abertamente fala que ele vai fazer deportação em massa, e o Trump tem um discurso aí anti-LGBT, faz essas coisas aí de ideologia de gênero, anti-trans, anti-isso, anti-aquilo e tal. E a Kamala? A Kamala finge que ela não vai deportar em massa, mas continua deportando. Ela continua, o governo que ela faz parte, continua aí financiando genocídio, financiando guerra, igual o Trump faria, igualzinho.
A diferença é que ela tem um discurso bonitinho. A bomba que a Kamala Harris joga lá na faixa de Gaza e vai jogar em outros países, é uma bomba com arco-íris, é uma bomba dizendo Black Lives Matter, né, vidas negras importam, é isso. A única diferença de um para o outro é que uma tem um discurso aí que é mais progressista, né, a parte identitária do discurso, e o outro não, é só essa. De resto é tudo a mesma porcaria. Esse é o sonho de consumo da imprensa no Brasil, é ter alguém que seja um pouquinho mais progressista em algumas pautas, contra alguém que não é progressista nessas pautas, mas na parte econômica, dois candidatos que queiram aí entregar o Brasil, entregar todas as nossas riquezas e fazer a população ser cada vez mais pobre, porque quanto mais pobre for a população, melhor para eles. E aí, nós de esquerda, obviamente, vamos acabar apoiando a direita neoliberal, que é um pouquinho progressista por conta dessas pautas, porque a extrema-direita é ruim demais. É isso que eles querem, só isso. E uma extrema-direita que não esteja ali querendo dar golpe de Estado. E, obviamente, esses bilionários se enganam. Eles acham que a extrema-direita não vai querer dar golpe de Estado. Eles acham. É como eles fizeram aí acordo com o Bolsonaro lá atrás, em 2018. Eu lembro quando o Bolsonaro se encontrou com os bilionários lá e a Rede Globo passou a apoiar o Bolsonaro 100% na eleição de 2018. Você assistiu o Jornal Nacional, era um jornal anti-PT e pró-Bolsonaro, 100%. A imprensa, o UOL, Folha, Estadão, 100% pró-Bolsonaro. Aí ele assumiu e engoliu todo esse pessoal. Que é o que a extrema-direita vai fazer, é o que o Tarcísio vai fazer, é o que esses todos vão fazer. Eles estão tentando escolher aí alguém como o Tarcísio, que seja um pouquinho menos burro, um pouquinho mais com o rabo preso. E aí o sonho deles é o seguinte, em 2026 é Tarcísio contra Lula? Tá. Mas, e pro Senado? A gente vai ser obrigado a apoiar alguém da direita, contra a extrema-direita. E pra Câmara dos Deputados? Vai eleger um pouquinho assim de esquerda, de resto, apoiar o centrão, que é direita, contra a extrema-direita. E para os governos estaduais, apoiar a direita, contra a extrema-direita. Como foi lá, eu sempre cito o exemplo do Rio Grande do Sul, em 2022. Esse é o sonho deles. Esse é o sonho que eles estão tentando, por isso a gente aqui de esquerda, a gente tem que começar a se organizar, porque a gente pode barrar isso, porque hoje temos redes sociais para a gente ganhar a eleição. Não ficar dependendo aí de entreguistas do Brasil, que aí a diferença deles é uma coisinha ou outra na pauta. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!